Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui presente nessa live. Hoje eu queria fazer uma live muito especial, né? Falando da dificuldade, né? Do controle de peso, né? A famosa obesidade, né? Muito comum no consultório os pacientes trazerem essa demanda, né? A dificuldade de lidar com a perca de peso, né, por uma necessidade, né, por uma questão médica, por uma questão estética. E é muito comum as pessoas trazerem a queixa de ter a dificuldade de entender o porquê acabaram entrando nesse processo de consumir alimentos além do que precisa para sua existência, né? A gente vai perdendo nossos parâmetros e vamos consumindo uma alimentação diária, né? Uma ingestão diária de calorias além do que nós precisamos e atrelada a outras questões, isso acaba nos levando a começar a adquirir uma obesidade, né? Uma obesidade que muitas vezes vai trazer muita dificuldade para se libertar dela e voltar a ter uma vida alimentar saudável, né? Obrigado por estarem presentes. Gostaria que vocês disserem de qual estado vocês estão falando aí, se esse tema obesidade e a psicologia interessa a você. Você já passou por algum tipo de dificuldade de controle de peso, por uma dificuldade na ingestão correta da alimentação? A obesidade e a psicologia são muito ligadas, né? Por que são muito ligadas? Porque muitas pessoas desenvolvem a obesidade decorrente de fatores emocionais também, né? Esse é um outro ponto muito importante. Como assim, Edmilson? Desenvolver a obesidade decorrente de fatores emocionais? Sim, às vezes por fatores emocionais nós acabamos descontando num excesso de alimentação, né, desnecessário, né? E sem perceber, vamos fazendo de novo essa ingestão excessiva de alimento, né? Quais são os fatores psicológicos que levam a pessoa a começar a ter uma ingestão alimentar além da necessária para a sua saúde, né? Tem inúmeros fatores, né? O luto é um fator muito importante, né? A pessoa às vezes perde algum parente, algum ente querido, né? E aí a pessoa às vezes acaba descarregando essa carga emocional numa ingestão excessiva de alimentos, né? E isso com certeza vai levar a pessoa a começar a desenvolver uma obesidade sem que a pessoa perceba. Porque, por incrível que pareça, a gente começa a fazer essa ingestão alimentar excessiva e não vai percebendo, e cada dia vai consumindo mais, e o corpo começa a ganhar massa, né? Nem massa, né? Gordura mesmo, né? A verdade é essa, começa a ganhar gordura. A pessoa até no começo ela percebe, né? Pelas roupas, as roupas estão apertadas demais, já não servem tanto, começa a sentir talvez uma sensação física, né, um cansaço excessivo, já não tem toda aquela mobilidade de movimentos como ela tinha antes, mas mesmo assim continua ali, naquele processo de ingestão, porque ela está descarregando talvez essa carga emocional do luto nos alimentos, né? Acreditando que está preenchendo algum espaço ali que emocionalmente a pessoa acredita que não consiga preencher esse espaço de outra maneira. Então o luto é um só dos exemplos, né? Podemos falar de outro exemplo emocional, né? A pessoa pode ter uma descarga emocional de raiva, né? Um sentimento raiva. Toda vez que eu fico com raiva ou que eu fico angustiado, né? Eu acabo consumindo muito mais alimentos do que eu preciso.
E aí, pessoal, boa tarde, obrigado a todos vocês que estão presentes. Se você está gostando dessa live, puder clicar na tela, curtir aí a live para que a live seja direcionada a mais pessoas, né? Se você também puder compartilhar, né? Às vezes você conhece alguém que está passando por um processo desse de obesidade e essa live possa ser que traga algum conhecimento que ajude essa pessoa que você conhece. Então, curte aí a live, curte a tela, compartilha. Alguns de vocês que estão presentes estão passando por essa questão de obesidade, identifica se está relacionado com questões emocionais ou não, é só com questões físicas mesmo, né? Ou alguns de vocês já passaram por esse processo de obesidade e hoje conseguiram, através de transformações aí, de mudanças de comportamento, de novos hábitos, né? Conseguiram ou estão conseguindo vencer essa obesidade? Deixa aí nos comentários. Vai ser muito interessante ler os comentários de vocês. Bom, vamos voltar aqui então, né? A obesidade e a psicologia, né? É muito difícil às vezes a pessoa conseguir fazer essa relação, né? Que eu posso estar com alguns problemas emocionais e estou descontando na bebida, né? Na comida. A bebida também leva à obesidade, né? Então eu posso estar descontando na bebida, eu posso estar descontando na comida e não percebo, né? Eu posso estar me sentindo sozinho e aí toda hora eu estou ali petiscando alguma coisa e acredito que aquilo não vai me trazer nenhum grande mal. E aí volta para aquele ciclo que eu falei, né? A pessoa começa a ganhar peso de uma forma bem discreta e a pessoa não vai percebendo e ela vai ganhando peso. E alguns percebem no meio desse processo e aí começa a tentar reverter. Mas aí a pessoa também não tem muita facilidade para reverter sozinho, né? Porque quando você entra nesse processo é porque você já está com algumas disfunções aí emocionais e físicas, né? Muitas vezes você não consegue resolver sozinho, por exemplo, como eu dei o exemplo do luto. Às vezes a pessoa não consegue superar um luto sozinho, então ela vai continuar nesse processo de compensação, né? Vou preencher esse espaço vazio com alimento, né? Vou preencher essa ausência daquele ente com alimento, né? Ou pior, né? Vamos falar sem ser o luto. Terminei um relacionamento, né? Quem é que já não terminou algum relacionamento, né? Que acabou sofrendo com esse término, né? Muitas pessoas acabam direcionando esse sofrimento emocional do término do relacionamento também para esse movimento descompensatório de comer excessivamente. Então veja, até uma coisa que antes era bom, né, um relacionamento, por algum motivo teve fim, né, findou-se, né, e eu estou com dificuldade de lidar com isso. E aí eu começo a comer, né, primeiro geralmente a gente começa a comer guloseimas, né, doces, né, sorvetes, essas besteiradas todas, né, consumir refrigerante em excesso, né? E daqui a pouco você está comendo de tudo, né? E aí você começa a desenvolver esse processo da obesidade. E quando você entra nesse processo, como que eu saio dele? Como que eu consigo olhar para mim e falar, não, preciso mudar, isso não está me fazendo bem? Muitas pessoas têm essa dificuldade, né? A pessoa acaba olhando, começa a perceber que ela está ficando de uma maneira que ela não gosta, de uma forma que ela não gosta esteticamente, fisicamente. Ao invés disso se tornar uma força para ela reverter o processo, acaba virando mais uma fraqueza. E aí a pessoa continua nesse processo de autossabotagem, comendo mais do que precisa, fazendo mal para si mesmo, porque não consegue mais reverter. Eu não tenho energia para parar com esse movimento. Aquele relacionamento, se ele voltasse, talvez eu conseguiria. Às vezes o relacionamento até volta e a pessoa continua nesse processo compensatório e disfuncional, né? De comer mais do que precisa. Agora não porque terminou o relacionamento, agora porque voltou e eu já estou nesse novo mecanismo psicológico, físico, e eu não consigo reverter isso sozinho. E aí, pessoal, esse conteúdo está fazendo sentido para vocês? Vocês estão gostando? Se
vocês estão gostando, clica aí na tela, compartilha, deixa o seu coraçãozinho aí, o seu like, para ajudar essa live a chegar a muito mais pessoas, ok? E aí, de onde vocês estão falando? Algum de vocês já passaram por um processo desse? Emocional, psicológico, relacionado à obesidade? A obesidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, pessoal, é uma patologia que nos anos seguintes ela vai acometer cada vez mais um número maior de pessoas. O que significa isso, né? Como é que eles podem ter essa previsão? É pelo índice que tem aumentado ano após ano, né? Então você consegue aí fazer uma projeção de que o processo ele vem numa escalada ascendente. Então, claro, dificilmente esse processo vai reverter para uma escalada descendente, sozinho, sem nenhuma mudança, né? É muito importante que você olhe para você, olhe para suas emoções, para os seus sentimentos. Será que você hoje está descontando alguma insatisfação, está tentando descontar isso através de uma alimentação inadequada? A obesidade, ela começa, como eu disse, muitas vezes imperceptível, né? A pessoa começa a consumir ali de forma crescente os alimentos excessivamente. E aí quando a pessoa percebe aquilo, ela acaba gerando um outro problema para ela. Por quê? Poxa, agora eu já estou com vergonha do meu corpo, agora eu já estou acima do peso. Então agora como é que eu vou começar a fazer uma atividade física, né? Se eu vou para uma academia, eu chego lá, é difícil ver uma pessoa muito obesa na academia, né? Eu chego lá, as pessoas já estão com os corpos mais cuidados, né? Já estão com seus corpos mais organizados, né? E aí a pessoa que está nesse processo de obesidade, ela chega nesse lugar e ela tem um impacto visual muito grande, né? Não tem, dificilmente vai ter alguém ali com a característica dela, de repente, o excesso de peso, né? E a pessoa acaba acreditando que ali não é o lugar para ela. Por quê? Ah, só eu que na academia estou acima do peso, como é que eu vou ficar lá nesse lugar que só eu estou acima do peso? Todo mundo lá já está com, aparentemente, com seus corpos em ordem, né? Ou num processo bem mais avançado, né? Veja, de novo eu mostro para vocês como a distorção, ela tem um processo muito importante na questão da obesidade, né? Essa distorção visual, essa distorção de entendimento, né? A academia é um lugar realmente para todo mundo, né? Para quem está obeso, para quem não está. Para quem está obeso, principalmente para poder começar de novo a ter atividade, a movimentar o corpo, a queimar essas calorias, né? A combater essa obesidade. Mas a pessoa ela tem um olhar totalmente distorcido. Ela não se vê naquele lugar. Porque poucas pessoas ali vão ter a mesma referência que ela, né? Vão estar acima do peso, vão estar com dificuldade de fazer uma esteira, uma bicicleta, né? Porque as pessoas já estão ali naquele ritmo. Então as pessoas demonstram uma outra desenvoltura física para a atividade, né? Então olha como é interessante isso. Eu não consigo me cuidar, porque aonde eu vou me cuidar, o exemplo de uma academia, eu chego lá e eu não vejo ninguém com o meu perfil, ninguém acima do peso. Todo mundo ali já está com um processo diferente do meu. E aí eu não me encaixo naquilo. Eu acredito que eu não me encaixo naquilo, porque eu não me vejo em ninguém ali. É uma distorção. É uma distorção, né? Porque na verdade você está iniciando um processo, então você precisa entrar ali sabendo que eu vou iniciar um processo de melhora, de emagrecimento. Mas não, a nossa mente vai nos sabotando. E aí a minha mente fala para mim assim, ó, aqui não é um lugar para você, não tem ninguém parecido com você aqui, olha para um lado, olha para o outro, todo mundo aqui já está mais magro, já está mais forte, já está mais musculoso. E você não, ainda está aí acima do peso. E a pessoa acaba de novo recuando de cuidar-se. A pessoa acaba recuando de tratar dessa doença. Por quê? Uma distorção psicológica, uma distorção de imagem. Então, por isso que muitas vezes quando nós estamos nesse processo de obesidade, temos muita dificuldade de sair desse processo. Por quê? Se a pessoa está se sentindo obesa,
Dificilmente ela vai querer andar aí pela rua, andar no meio das pessoas, né? Porque ela vai fazer a mesma leitura que ela fez na academia, ela vai fazer essa mesma leitura em todos os ambientes. Ah, vai no shopping, ela vai olhar no shopping, parece que ela só vê pessoas magras. Só ela destoa daquilo tudo. Ah, vou sentar no restaurante para comer. Nossa, eu sentei aqui, nossa, só tem pessoas magras comendo. E eu aqui estou destoando disso. A pessoa acaba não conseguindo se encontrar nos lugares. Isso vai gerar um outro grande problema, né? Qual o grande problema aí? Isolamento, né? Então a obesidade começou com uma obesidade, já evoluiu para um isolamento social, né? O isolamento familiar também, porque a pessoa começa a frequentar a família e todo mundo comenta. Nossa, você não acha que você está um pouco acima do peso? Olha, parece que você está comendo demais. Aí a pessoa também não quer ouvir essas coisas desagradáveis, né? Porque mais uma vez parece que ela está sendo evidenciada. Nossa, estou sendo evidenciado. Hoje eu sou reconhecido na família não pelo meu nome João, Maria, Antônio, Pedro, não. Hoje eu sou reconhecido pelo gordinho, a gordinha da família. Então a pessoa começa a se isolar, isolamento familiar. E esse isolamento vai fazer bem para essa pessoa? Vai levar essa pessoa para onde esse isolamento? A comer mais ainda, né? Porque olha lá, uma ausência emocional, a pessoa vai cair nessa compulsão alimentar e começa a comer mais ainda do que precisa. E isso ajuda o que na obesidade dela? A ganhar cada vez mais peso. E aí, pessoal, vocês estão gostando do assunto? O assunto está sendo interessante para vocês? A obesidade, a psicologia, como que a psicologia pode te ajudar a vencer a obesidade? Esse assunto é pertinente para vocês? Clica aí na tela, dá um curtir aí, deixa um comentário aí se vocês estão gostando ou não. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado, Leia, por estar presente. Obrigado, Butters, né? Butters por estar presente. Regiane, obrigado por estar aqui. Vocês concordam com esse ponto que eu trouxe? O quanto no começo a obesidade ela vai se instalando na minha vida sem eu perceber, mas eu vou repetindo o mesmo comportamento de consumo excessivo, né? De consumo desnecessário de alimento, né? E aí essa obesidade ela vai acabar sendo instaurada dentro de mim. E aí, infelizmente, esse movimento ele vai sendo reforçado pelos ambientes. Porque toda vez que eu vou num ambiente, eu começo a não me achar nele. Se eu estou estudando, sei lá, faculdade, ensino médio, o que for, eu vou para a sala de aula, eu olho ao redor, eu não vejo ninguém com um corpo parecido com o meu, já acima do peso, né? Então, de novo, esse lugar não me cabe. Esse lugar não pertence a mim. Aí a pessoa vai se olhando e ela vai vendo que cada vez mais existe menos lugares que ela se identifica. E aí vem naquele lugar que eu falei para vocês, o isolamento social cada vez mais ele vai se intensificando. E como resultado desse isolamento social, a pessoa acaba consumindo mais ainda, porque ela agora está cada vez mais sozinha. Estando sozinha, qual o resultado para ela? Ela acredita, vou continuar comendo, não tem mais o que fazer, eu não tenho mais vontade de sair, eu não tenho mais amigos para sair, os lugares aonde eu vou com as pessoas, só eu sou só eu tenho esse padrão de corpo, esse padrão de jeito, então eu não pertenço, eu não consigo me achar, eu não pertenço a nenhum grupo social. Nem o grupo da faculdade, nem o grupo da escola, nem o grupo da família, porque a família começa a zombar, a tirar onda, nem o grupo dos amigos, porque os amigos também, alguns podem vir a tirar onda de mim, a zombar de mim. Então a pessoa acaba olhando e falando, não, o único lugar que me pertence é ficar aqui isolado dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Quanto menos contato eu tiver com as pessoas, melhor para mim, porque eu não vou me sentindo deslocada, eu não vou me sentir sendo observado,
E aí a pessoa só vai caindo cada vez mais neste looping. Feipá, obrigado por estar presente. E aí, pessoal, faz sentido para você? Leia, obrigado por estar presente. Está fazendo sentido para você a obesidade? Como a psicologia vê essa questão da obesidade? E eu vou falar aqui hoje também como que a psicologia pode lhe ajudar com essa questão da obesidade, né? O Ministério da Saúde ele faz uma outra observação muito importante, né? Que segundo o Ministério da Saúde, os mecanismos, né, de sedução que levam as pessoas a comerem coisas que elas não precisam ou em quantidade que elas não precisam, são essas propagandas totalmente agressivas voltadas para a alimentação, né? Veja, quantas propagandas a gente vê voltada para vegetais, né? Ou para frutas, né? Agora, quantas propagandas nós somos bombardeados aí diariamente voltadas a alimentos ultraprocessados, né? Refrigerantes, né? Comida impostas, né? Doces impostas, né? Aquele consumo excessivo do açúcar, né? A Organização Mundial da Saúde comprova já há anos que o açúcar é muito inflamatório para o corpo, né? Então, a Organização Mundial da Saúde ela chama atenção para esse ponto. Nós precisamos ficar atentos a esse detalhe. O movimento social ele é voltado a mostrar uma alimentação para a gente, né? Uma alimentação incorreta, que faz com que nós vamos consumir coisas que não precisam, que não podem ser consumidas com tanto excesso e que vai nos levar a uma obesidade. Aí eu volto para aquele exemplo que eu estava dando da pessoa que se isolou, que está em casa sozinha hoje, porque não se vê mais em lugar nenhum que ela frequenta, nem academia, nem escola, nem os amigos, ela não se vê porque ela está acima do peso, então ela não se identifica mais com ninguém. E aí ela está ali trancada de casa consumindo essas propagandas alimentares incorretas, né? Veja, mais um reforço negativo para a pessoa continuar se prejudicando, continuar se autodestruindo. Então parece que o buraco cada vez ele fica mais fundo, né? E aí a pessoa não consegue sair desse lugar, não consegue se ver fora deste lugar, né? Então é muito importante nós observarmos isso. A alimentação ela é um processo tão importante para o nosso corpo físico e mental. Porque quando você consome, né, açúcar em excesso, você inflama o seu corpo. E esse açúcar em excesso também ele vai para o cérebro. Porque o corpo transforma isso, né, em energia e vitaminas. E o nosso cérebro consome alguma dessas energias, dessas vitaminas. Então isso inflama o nosso corpo como um todo. Além do corpo físico, inflama também o nosso cérebro, a nossa mente, e aí nós acabamos de ter ainda mais sensações desconfortáveis emocionais. Por quê? Cada vez que eu acabo consumindo um excesso de alimento, isso me leva a gerar até pensamentos mais autodestrutivos ainda, né? Porque é esse ciclo que eu falei. Eu vou me isolando, então não socializo mais com ninguém, e aí eu começo só a ter pensamentos de que tipo, eu preciso ficar aqui sozinho, eu não posso ser visto por ninguém, eu não devo ter contato com ninguém, porque eu estou totalmente fora daquele ambiente social. Eu não pertenço mais a grupo nenhum, porque todos os grupos as pessoas não têm o meu formato de corpo. E eu não quero ser o reconhecido do grupo como o gordinho do grupo, como a gordinha do grupo. Eu não quero ser reconhecido, mas não mais pelo meu nome. Olha lá, uma perca de personalidade. Eu paro de ter o meu nome para ter um nome de, lá vem o gordinho, lá vem a gordinha. Lá vem o obeso, lá vem a obesa. A pessoa ela perde até essa personalidade dela mesmo. Ela perde o nome dela, ela perde a personalidade dela. Porque a partir de hoje eu sou referência como aquela pessoa que está fora do padrão. Aquele obeso, aquela obesa. E cada vez que a pessoa vai perdendo a sua personalidade,
mais difícil fica para ela sair desse processo da obesidade sozinha. Então é muito importante vocês entenderem como é constituído todo esse processo para que você possa pedir e buscar por ajuda na hora certa. Admilson, que outros pontos, além da alimentação, pode me levar para a obesidade? Bom, além da alimentação, como eu falei, a bebida em excesso, né? Determinadas bebidas aí, elas retêm muito líquido, né? Então a gente começa a ficar muito inchado, né? E a pessoa que está obesa, ele bebe para poder tentar sair desse lugar angustiante que está na mente dela, né? O isolamento, a falta de amigos, né? A falta de pessoas que gostem dela. Ela começa a achar que as pessoas não gostam mais dela porque ela está obesa, porque ela está acima do peso. Então a pessoa acaba entrando nessa angústia, né? E aí ela vai para a bebida em excesso, e a bebida, em vez de apagar essas memórias, né, que a pessoa acredita que a bebida vai ajudar apagando essa sensação de solidão, pelo contrário, a pessoa vai inchando mais ainda, né? Então, além da alimentação, nós temos a bebida. Além da alimentação, da bebida, a insônia. A insônia já é comprovado cientificamente que interfere muito na questão do peso do indivíduo. Então, se você já está num processo de obesidade, você começa a não dormir bem, você começa a ter dificuldade para adormecer, não consegue mais ter uma noite de sono contínua, né? Porque às vezes a pessoa está num processo de compulsão alimentar tão grande que ela levanta no meio da madrugada para comer e come no meio da madrugada, e aí vai deitar e não consegue, né, porque o estômago está cheio, e a pessoa fica ali deitada remoendo aquilo, e o estômago tendo que trabalhar na hora que era para o corpo estar se recuperando, o corpo está tendo que trabalhar, e aí gira o dia, a pessoa continua nesse consumo excessivo, e o corpo nunca descansa, entra num estresse. Nosso corpo é uma máquina, né? Então entra num estresse, um nível de estresse muito alto. E aí cada vez que eu vou inchando esse meu corpo, eu vou aumentando minhas cargas hormonais, vou aumentando minhas cargas de vitamina muito mais do que meu corpo precisa, e esse processo ele vai cada vez mais piorando, né? Então, além da alimentação, que pode me levar para a obesidade, a alimentação, a bebida, né? Cigarro, tabagismo, né? O tabagismo também, além de levar para a obesidade, né? O tabagismo causa um monte de patologias, né? Antigamente você ouvia muitas mulheres falarem isso, né? Ah, eu fumo porque aí eu fico magra. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu de algum conhecido, de algum parente? Ah, não, eu já tentei parar de fumar, mas aí eu parei de fumar e comecei a engordar. Então eu fumo para não engordar. Olha outra distorção, olha que distorção terrível, né? Eu fumo porque o cigarro, o tabagismo me ajuda a manter no meu peso. E aí, pessoal, vocês estão gostando dessa live? Clica aí na tela para compartilhar, para curtir a live. Se está fazendo sentido para vocês, clica aí em compartilhar, clica na tela. Se tiver algum conhecido, algum parente que está passando por um processo de obesidade, está com dificuldade, né, com a obesidade, encaminha para ele essa live, né, pode ajudar muito a pessoa, né? Fala aí para mim, quantos de vocês já ouviram de algum parente, algum conhecido falando assim, ah, eu fumo porque aí eu não engordo, toda vez que eu paro de fumar, eu começo a engordar. Olha, que distorção perigosíssima, né? Porque realmente a pessoa para de fumar e talvez comece a ter um ganho de peso. Por que vocês acreditam que isso aconteça? Deixa aí nos comentários para mim, por quê? Olá Rita, obrigado por estar presente. Luiz, obrigado por estar presente também, né? Lucas, obrigado por estar presente também. Se vocês estão gostando dessa live, pessoal, clica aí na tela, clica no coraçãozinho, compartilha. Por quê? Por que será que a pessoa acredita que se ela não fumar, ela vai adquirir peso? Na verdade é um processo de compulsão, né?
o cigarro, o tabagismo, né, assim como o alcoolismo, né, é um vício, né? Você já está preso dentro de um vício. Dentro de o que é um vício? É um comportamento repetitivo que está sendo prejudicial para você, né? Você já está preso dentro deste comportamento repetitivo, ok? Então, se eu estava com o hábito do tabagismo e aí eu decido parar com o tabagismo, meu corpo vai pedir por isso, né? Vai ficar pedindo, porque está anos e anos ali acostumado com aquilo, então meu corpo começa a pedir, quero, tô sentindo falta da nicotina, eu quero, o corpo começa a pedir. Aí a pessoa, sem perceber, ela começa, deixa eu comer aqui um negocinho, para ver se passa essa vontade de fumar. Deixa eu comer mais outro negocinho para ver se passa a vontade de fumar. Deixa eu comer aqui um biscoito, deixa eu comer aqui um pedaço de bolo, deixa eu comer aqui até uma fruta, né? E a pessoa não percebe. Ela vai petiscando assim inúmeras vezes por dia. Só que são pequenas porções e para a pessoa aquilo ali ela não vai percebendo, porque o cérebro dela não faz essa leitura por completo, né? Como ela petisca várias vezes ao dia, o estômago não enche e aí ele não manda aquela mensagem pro cérebro, tô saciado, chega de comer aí. Né? O cérebro, quando o estômago enche, ele manda mensagem pro cérebro, o cérebro retorna com as memórias ali de saciedade. A pessoa para de comer, tô saciado. Mas não, a pessoa que está no vício, que está tentando sair de um vício, ela acaba petiscando toda hora. Então parece que nunca enche esse estômago dela. E aí o cérebro continua pedindo. Cadê? Eu quero aquela nicotina. Cadê aquela nicotina? Deixa eu beber agora um copo de cafezinho. Deixa eu pôr um açúcar aqui para ver se com açúcar ajuda a tirar essa vontade que eu tô de fumar. E aí é mais difícil, né? Porque o cigarro é mais estimulante ainda, né? A vontade vai aumentar ainda. E o açúcar é um inflamatório grande para o nosso corpo, também vai gerar essa necessidade maior de querer continuar na nicotina, né? Então, na verdade, não é que eu parei de fumar e eu engordei, não. É que você acabou transferindo o comportamento repetitivo que era ali no tabagismo, você transferiu para o alimento. Sem perceber, toda hora você está ali petiscando, e aí vai engordando. Aí a pessoa fala, mas agora eu voltei a fumar e já emagreci de novo. Por quê? O que é muito comum a gente observar em quem tem o vício do tabagismo. Pessoas que têm o vício do tabagismo, eles não se alimentam muito bem, né? Porque entre os componentes tóxicos do tabagismo, tem lá um componente que manda uma mensagem para o seu cérebro que você não vai sentir fome. Né? Tem um componente químico lá que manda essa mensagem equivocada para o seu cérebro. E aí você fuma. Às vezes a pessoa até sente fome, mas ela fala, agora está muito corrido, deixa eu fumar aqui um cigarrinho para dar uma enganada aqui nessa fome, depois eu me alimento. E aí depois a pessoa não se alimenta. Então ela perde peso, ela emagrece, não é por causa do cigarro, é por causa do efeito colateral que o cigarro causa no corpo dela e na mente dela, né? E aí ela acaba presa nesse processo. Então, essa fala é muito interessante, ouvia-se muito isso, né? Não, toda vez que eu paro de fumar eu engordo, é por isso que eu não paro de fumar. Mas é esse movimento de compulsão. Eu estou saindo de uma compulsão e em vez de eu sair de uma compulsão da forma correta, funcional, que é não criar outra compulsão, vou sair dessa compulsão do tabagismo e criar um hábito saudável novo. Não, a pessoa cria um outro hábito que não é saudável e que se torna uma outra compulsão para compensar. Seja comer demais, beber demais, seja qualquer outro tipo de compulsão que vai fazer mal para a saúde da pessoa. Então veja como é muito importante você ter uma ajuda especializada para lidar com esses vícios que você quer se libertar, porque não, você às vezes consegue se libertar de um vício criando outro pior, porque você vai entrando em outro vício pelos motivos errados. Então, em vez de criar um hábito novo que vai te fazer bem, não, você cria um outro vício pior do que aquele que você está tentando sair. E aí você pode cair de novo nessa obesidade. Então nós temos aí como
como fatores negativos, né? Uma alimentação desequilibrada, um consumo excessivo calórico, né? Também temos fatores genéticos, pessoas obesas, tem algumas pessoas obesas que têm a obesidade por uma questão de fator genético. Temos o problema, temos que analisar as questões físicas, né? Taxas hormonais, né? A tireoide, né? Pessoas que têm problema com a tireoide vai emagrecer, outras têm outro tipo de problema com a tireoide, ela vai engordar. Então, se a pessoa tiver um problema desregulatório desse tipo hormonal, ela vai ter maior dificuldade para não ficar obesa, né? Então, ela vai precisar de uma ajuda muito especializada, porque senão ela acredita que tudo que ela faz não traz o resultado, né? Então, olha quantos fatores nós temos aí que afetam a obesidade, né? Principalmente um hábito, né? Os hábitos da vida, né? Quando eu estou obeso, como eu falei para vocês, a pessoa para de ir para academia porque ela não se vê naquele lugar, não se vê com as pessoas que estão lá. Ela para de fazer caminhada aleatórias aí pelo parque, porque também ela não se vê nesses lugares. Ela acredita que todo mundo que está ali é magrinho, só ela ou ele está fora do padrão. Então, como que a psicologia vai te ajudar com essa questão da obesidade? Como que a psicologia pode lhe ajudar? É exatamente isso que nós vamos trabalhar em terapia. Primeiro passo, vamos identificar aqui em consultório se essa sua obesidade, qual é o fundo dela? O fundo dela é só emocional? O fundo dela é emocional e físico? Ou o fundo dela é só físico, com essas questões aí de hormônios, de, né, hereditariedade? Então, o primeiro passo nós vamos entender aqui em terapia qual é o fundo dessa sua obesidade. Então nós vamos fazer ali todo um trabalho de identificação, de reconhecimento. Quando começou isso? Eu comecei a comer demais assim desde quando eu era criança. Meus pais me davam comida em excesso mesmo, toda hora me davam alguma coisa para me comer, toda hora eu estava comendo, e eu não brincava muito, ficava meio dentro de casa, né? Então aí eu não queimava essas calorias, e desde pequeno meus pais gostavam de me ver gordinho, né? Às vezes os pais, os parentes, né, gostam de ver aquele bebê gordinho, né? Não só bebê, crianças, né, de 2, 3, 5, 6 anos. Não, é gordinho, nossa, que lindo, né? Que fofinho, olha as dobrinhas dele, né? E aí você vai estimulando isso. A criança ouve isso, que ela é linda porque ela é fofinha. Ela ouve isso, que ela é linda porque ela tem dobrinhas, né? Porque ela é gordinha. Então, para a criança isso é normal, isso é positivo. E aí ela continua comendo. Por quê? Quanto mais gordinho eu for, mais as pessoas vão querer me abraçar, mais as pessoas vão querer me pegar no colo, mais as pessoas vão dizer que eu sou linda. Olha lá, o adulto está invertendo a percepção da criança. Então é muito cuidado, tem que tomar muito cuidado com esse olhar que você pai, você parente tem para as crianças, né? De acreditar que eles têm que ser gordinhos, porque os gordinhos é que são saudáveis, são bonitos, né? É muito comum nas famílias onde o pai e a mãe estão obesos, os filhos também vêm com uma carga de obesidade muito grande, né? Porque se o pai e a mãe não comem corretamente, você acha que eles vão dar uma alimentação corretamente para os filhos? Em proporção, em quantidade? Com certeza não, né? Se eles já não comem corretamente. Então olha lá de novo aquela distorção mental, né? Não, a criança ela é gordinha, ela é linda, né? Então, pô, nossa, que fofinho, dá vontade de beliscar, de apertar. E aí, a criança, quem não gosta dessa recepção, né? A criança acredita que aquilo é gostoso. Então, todo mundo que der comida para ela vai comendo, porque eu quero ficar repetindo esse sentimento gostoso, de ser bonitinho, de ser fofinho. Olha lá, desenvolvendo uma obesidade mórbida ao longo dos anos. Se para você adulto obeso é difícil parar de comer em excesso, imagina para a criança, quando ela estiver lá com os 8, 9, 10, que começar a sofrer bullying na escola, sofrer bullying dos amigos. Imagina a dificuldade para ela se libertar desse comportamento equivocado de comer além do que precisa. Haja terapia, hein?
Então você pai, mãe, tio, observe muito isso. Com adulto também a gente fala isso, nossa, você tá, né? Às vezes o adulto fala pro outro, nossa, você tá bonita, tá mais gordinha, tá bonita, né? A pessoa, opa, que legal, tô bonito, falou que tô bonito, porque eu tô mais gordinho, então eu vou continuar comendo para continuar ficando bonito desse jeito. Olha lá, uma distorção psicológica. Então, na terapia, nós vamos buscar esse entender aonde iniciou esse processo da obesidade, né? Por que que se iniciou, se é um processo decorrente somente de fatores físicos ou não, também é decorrente de fatores psicológicos. Eu vou ajudar você a criar novos hábitos, porque não é fácil. Você precisa criar um novo hábito. Você precisa sair desse hábito antigo de achar que tem que comer, comer e que vai ficar tudo bem. E aí chega uma hora que você nem consegue mais levantar do sofá sozinho, porque não dá conta do seu próprio peso. Então nós vamos ter que aprender a desenvolver um novo hábito. Você vai ter que entender a importância do valor de desenvolver esse novo hábito. E aí, pessoal, está fazendo sentido para vocês hoje sobre a obesidade e a psicologia? Vocês estão gostando desse tema? Esse tema faz sentido para você? Deixa aí nos comentários, curte aí na telinha, curte, compartilha. Estão gostando desse conteúdo? Está fazendo sentido para vocês? Então, a gente começa o nosso trabalho aqui em terapia dessa maneira, né? Identificando onde começou esse processo da obesidade, por que que ele começou, será que eu tive alguma grande frustração em algum momento da minha vida e aí eu transformei essa frustração em uma distorção alimentar, acabei transformando essa frustração em uma compulsão alimentar. E por que às vezes eu transformo numa compulsão? Então nós vamos analisar tudo isso. Qual é o lugar que você está hoje? Como que você se enxerga hoje? Tem pessoas que não conseguem se olhar no espelho, porque elas sentem uma baixa autoestima enorme. Ela não consegue nem mais se olhar no espelho. Então veja a importância de você entender como tudo começou, aonde começou, e nós trabalharmos todos esses pontos aqui em terapia. Tem pessoas que acreditam assim, agora que eu estou obeso mesmo, a única coisa que resta para mim é fazer uma intervenção cirúrgica, né? A famosa bariátrica, né? Aí a pessoa faz a bariátrica, dependendo de cada um, mais 2, 3 meses a pessoa já perdeu 10, 15, 20 quilos fácil. Fácil. Mas aí o seu corpo parece que murcha, né? Porque, você tá gordo, o corpo tá esticado. Você perdeu aquilo muito rapidamente, não tem milagre. Aí entra a lei do Newton, né? A pele vai cair. Tudo isso vai cair. Então você emagrece. Mas você emagrece até de uma forma até saudável, mas não fisicamente ou esteticamente tão saudável assim. Se você não conseguia se olhar no espelho porque você estava obeso, acima do peso, quando você faz uma bariátrica, muitas vezes tem dificuldade de olhar porque o seu corpo, quando você tira a roupa, seu corpo parece que está derretendo, né? Sobra aquelas peles, né? Então, será que realmente é só a intervenção cirúrgica que pode fazer eu perder peso? Não, a intervenção cirúrgica é o mecanismo mais fácil para todo mundo, né? Parece, né, ser o mais fácil. Parece que é uma intervenção cirúrgica grande, é um sofrimento muito grande, né? Hoje você come um prato de comida cheio, aí você entra para a cirurgia, no outro dia de manhã você não aguenta tomar um copinho, sabe aquele copinho de plástico pequeno de café? Você não aguenta tomar aquele copinho de líquido. Mas a sua mente continua mandando a mensagem que quer aquele prato cheio de comida. E aí você olha para aquele copinho, você tem que consumir no começo só aquilo ali de pastoso, e aí a pessoa entra em sofrimento, um novo tipo de sofrimento.
porque ela não tratou essas compulsões antes, esses pensamentos alimentares antes. Quando ela faz a cirurgia, ela está pensando que vai comer um monte e não consegue comer nada. E aí ela entra no outro sofrimento também psicológico, né? Que é a frustração da necessidade de comer, né? A fome, porque na verdade a fome aparece, né? Então veja, muitas vezes a pessoa ela vai engordando, ela vai perdendo o controle sobre a sua alimentação e aí ela acredita que agora só cirurgicamente mesmo eu posso resolver isso. Se eu fizer essa cirurgia, agora sim eu vou ser uma nova pessoa, né? E aí quando ela faz a cirurgia, ela desenvolve esse outro problema, né? Que eu trouxe aqui. Essa distorção de não conseguir se olhar no espelho porque o meu corpo parece que ele derreteu. Tá tudo caído, derreteu. Quando era gordinho, não. A pele estava esticadinha. Perdi 2, 3 meses, 20, 30, 40 quilos. Pronto. Aquilo tudo cai, né? E se a pessoa já não tratou antes dessa cirurgia esse processo mental de entender que vai passar por esse processo, de entender que precisa criar um novo hábito de uma atividade física para a pele não cair tanto, para o corpo não ficar tão flácido, se ela não começar além de trabalhar todos esses processos mentais e começar a desenvolver fisicamente mesmo ali comportamento novo, para lidar com essa nova etapa da sua vida, aí que a pessoa entra numa angústia muito grande, né? Muitas vezes desenvolve uma depressão, né? Após cirúrgico. Tem pacientes aqui que tratam comigo pós-bariátrica e estão tratando questões como depressão, ansiedade, né? Que quer comer e não consegue, a pessoa fica ansiosa, né? Que a realidade é outra. Então tudo isso nós temos que tratar aqui em terapia. Se você está pensando em fazer uma intervenção cirúrgica, você precisa fazer um acompanhamento psicológico antecipado, para a gente entender se essa compulsão alimentar ela é muito presente em você. Então nós temos que primeiro trabalhar essa compulsão alimentar. Se você já está num quadro depressivo, precisamos trabalhar esse quadro depressivo também. Porque depois que você fizer a cirurgia, isso tudo piora. Não melhora, piora. Piora. Você vai ver o seu corpo murchar, como que você vai se sentir? Você quer comer e não consegue mais, como que você vai se sentir? Então, piora. Se você não fizer o acompanhamento psicológico correto. Então, olha, como tantas coisas nós temos que trabalhar aqui em terapia referente à obesidade. E aí, pessoal, vocês gostaram do tema que eu trouxe hoje, a obesidade e a psicologia? Como que a psicologia ajuda você nesse processo de equilíbrio físico do peso, do controle do peso, do controle da obesidade? Vocês gostaram desse tema? Vocês se enxergam nesse tema? Tem algum parente que vocês enxergam estar passando por esse processo difícil da obesidade, de vencer a obesidade, né? Curte aí a tela, comenta aí, compartilha, encaminha essa live aqui para esse parente, para esse amigo, manda no grupo da família, me seguem aí no meu canal, sempre eu posto vídeos dando dicas sobre saúde mental, ensinando técnicas para lidar com a saúde mental, como depressão, ansiedade, o toque, né? Toque é aquele comportamento repetitivo, né? Que muita gente tem. Eu saio de casa e eu testo 10 vezes a maçaneta para ver se a porta está fechada. Eu vou dormir, eu vou lá e abro e fecho o registro de gás umas 20 vezes para poder conseguir dormir. Isso é o toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Isso também é uma questão mental muito séria, né? Que isso aí é reflexo de alguma outra angústia, né? E aí você canaliza nesses transtornos, né? Ok, pessoal? Se vocês estão gostando, se vocês gostam, compartilha com a família, compartilha com os amigos. Clica aí na tela, deixa o coraçãozinho, clica aí na tela,
no curtindo aí o coraçãozinho para indicar para o aplicativo que essa live está sendo interessante, está sendo de interesse comum. Combinado? Então, pessoal, hoje era um pouco sobre isso que eu queria trazer para vocês, como que a psicologia ajuda, né, na questão da obesidade, né? Como que nós vamos trabalhar isso, né? Então, primeiro passo, precisamos iniciar identificando onde essa obesidade começou, por que ela começou, se ela além do fundo físico também traz questões emocionais, né? Desafeto, desamparo, desvalor, baixa autoestima, né? Então nós vamos ter que trabalhar, identificar se tiver essas questões, trabalharmos essas questões também, né? Para você poder lidar. A obesidade não é só o ato de pôr a comida na boca. Essa é a etapa final. É entender o porquê que eu cheguei nesse movimento de ter que pôr comida demais na minha boca a todo momento, né? Então esse é o processo. Então, em terapia a gente trabalha tudo isso, porque são questões que muitas vezes a pessoa não consegue mais lidar sozinho, né? Não consegue perder peso sozinho, não consegue mais entender o valor. Por que eu quero, por que eu preciso emagrecer? Ninguém gosta de mim mesmo, eu já estou aqui abandonado sozinho na minha casa, já não tenho amigos, já não tenho parentes, não tenho ninguém. Então, para que eu vou me esforçar? Para que eu vou passar fome, né? A pessoa vai criando esses estereótipos, né? Para que eu vou cuidar de mim mesmo se ninguém gosta mais de mim? Exatamente isso, não é para os outros gostarem de você. Quem tem que começar a gostar mais de você é você mesmo. Você mesma. Você está nesse processo de obesidade, de autodestruição, exatamente por isso. Você acredita que está fazendo isso porque as pessoas te abandonaram. Não, mas é você que está abandonando as pessoas. Então você precisa aprender a gostar de você mesmo. Que você tem que se cuidar para você em primeiro lugar. É o amor próprio, né? Como é que você vai enxergar isso sozinho? Muito difícil. Então na terapia nós vamos trabalhar isso, eu vou conduzir você a identificar o que está tirando esse amor próprio de você. Tá entendendo? A entender o porquê que é importante eu abrir mão de sentir ou de comer aquelas guloseimas, o que ganho maior eu vou ter não caindo nesse comportamento. Por que vai ser importante eu não comer desse jeito, que nem como se não houvesse o amanhã, né? Por que isso vai me fazer bem? Por que vai me trazer algum benefício? É possível você perder assim, quilos assim de forma assustadora, sem precisar exatamente passar por uma intervenção cirúrgica. Isso depende de como nós vamos desenvolver em você essa percepção do amor próprio, do alto valor, né? Do alto amor. Entender que você não está fazendo isso para ninguém, isso é para você. Para que você possa voltar a sair de dentro desse quarto, de dentro dessa casa e assim enxergar no mundo novamente, a se inserir no mundo novamente. Se eu vou fazer uma caminhada, eu consigo ir lá e estar no meio das pessoas sem estar me comparando com ninguém, sem estar me achando peixe fora do cardume ali, né? Se eu vou para academia, eu consigo ir para academia porque eu sei que eu preciso melhorar para mim. Então não vou estar lá buscando pessoas parecidas comigo, não. Eu tenho que estar lá por outro objetivo muito maior, é o meu bem-estar. Então você consegue voltar a ter uma vida social, sair desse isolamento, que esse isolamento ele te sufoca, ele te agride, ele te faz sofrer mais psicologicamente. Então tudo isso nós vamos trabalhar junto em terapia. Combinado, pessoal? Então por hoje é isso que eu queria trazer para vocês sobre como a psicologia ajuda a combater a obesidade, a vencer a obesidade. Eu peço que vocês me sigam aí no meu canal, que vocês deixem os seus comentários, que encaminhem essa live aí para os parentes, para os amigos, manda aí no grupo da família. É difícil quem não tenha problema com o peso, né, o sobrepeso hoje em dia, né?
Obesidade não é só quem tem 200 quilos, não. Obesidade, se você estiver acima do seu peso, dependendo do IMC ali, você já vai estar se enquadrando em um tipo de obesidade, né? Então não deixa isso piorar. Vamos entender por que você está nesse processo. Combinado, pessoal? Vocês gostaram da live? Vocês curtiram? Deixa aí um joinha, um curtiu, deixa aí um comentário. Se quiserem que eu faça uma segunda live falando ainda mais sobre a obesidade, é só mandar aí nos comentários, que aí eu preparo um novo conteúdo para vocês, um complemento, que a gente faz uma nova live sobre o tema. Tá bom? Obrigado a todos por terem vindo e até a próxima, pessoal. Não deixem de me seguir no meu canal. Combinado?